8, 7 é a solução desta equação aqui, ó. Claro, ó. 8 menos, e o y valendo 7, 8 menos 7 dá 1. Vamos lá, rapidinho. Mais alguém me dá um valor para x. Essa equação aqui, ó, também tem infinitas soluções. Vamos lá, rapidinho aí, mais um valor para x. Ó, a Júlia e o Igor, os dois escolheram 7. Ó, 7. A primeira componente, a segunda, 7 menos 1, 6. Isso aqui também é solução da equação. Vocês entenderam? Vamos, mais uma. Pode escrever aí. Ó, o Igor escolheu 9. Né? Se a primeira componente for 9, a segunda tem que ser 9 menos 1, 8. Todo mundo entendeu, né? Que essa equação aqui produz infinitas soluções. É só escolher o x. O y vai ser 3 menos o valor de x que tu escolheu. E aqui tu também escolhe valores de x, o y vai ser x menos 1. E daí como tu tem possibilidade para escolher infinitos valores de x, tu vai ter infinitos y's. Mas pode ver que as soluções aqui, ó, nenhuma delas foram iguais, por enquanto, certo? Então, lembrando que esses pontos aqui são pontos de uma reta, e esse aqui também são pontos de uma reta. Pode ser uma reta assim e outra assim, né? Tá? O nosso objetivo é encontrar esse ponto aqui, ó, que é solução tanto para uma reta como para outra. E observa aqui, ó. Nessa equação, né, nesse sistema de equação, nesta equação aqui, na segunda, ó, se tu escolher o x igual a 2, o y vai ser quanto? Responde aí para mim. Olha aqui, ó. Primeira componente, segunda menos 1. A primeira menos 1. Ó, se a primeira componente for 2, quem é que vai ser a segunda componente? Só calcular aqui a segunda componente, ó. Pega a primeira que é 2. Subtraiu 1, olha ali, ó. João Vitor já escreveu, a Júlia também, o João Antônio também. Muito bem, ó. Daí tu vê, ó, olha, 2, 1 é solução desta equação. Opa, mas eu já vi essa solução aqui. Olha, foi a nossa primeira solução aqui, ó. Essa solução 2, 1, que é a solução desta equação, é a solução desta equação também. Como esses pontos aqui são pontos de uma reta e são diferentes desses pontos dessa reta aqui, exceto por esse ponto 2, 1. Então, o que acontece? Essas duas retas elas vão se cruzar em algum ponto onde o x desse ponto aqui é o 2 e o y desse ponto aqui vai ser o 1. Daí vai dar a intersecção e o resto das soluções vão ser diferentes, ó. Esse aqui é diferente desse aqui. Se eu usasse x igual a 6 nessa equação, o y não vai dar menos 3. Ó. Pode ver, ó, 6. 6 menos 1 dá 5. Então, se eu usasse 6 aqui, ó, o par dele seria 6, 5, e aqui é 6 menos 3, é solução diferente. Certo? Então, o que está acontecendo? Um sistema de equações, agora deixa eu apagar isso aqui para vocês aqui. Esse sistema de equações, ele é resolvido, quando a gente resolve um sistema de equações, é pegar dentre as infinitas soluções de cada equação, ver aquela equação que é comum para as duas, aquela solução que é comum para as duas. Vem comigo, ó. Como é que a gente vai resolver esse sistema, ó? Lembra que a solução é 2, 1, a solução comum é 2, 1, né? Vamos somar, ó. Se eu somar essas duas equações, porque aqui cancela o y, ó, x mais x, 2x, mais y menos y, mais o menos y, corta. E 3 mais 1, 4. X é igual a 4 dividido por 2, x é 2.
Pode ver, ó, se x for 2 aqui, ó, 2, o y tem que ser 1 aqui, porque 2 mais 1 é 3. E se x for 2 aqui, ó, o y também tem que ser 1, ó, porque 2 menos 1 dá 1. Né? Tu pode simplesmente substituir, né? 2 menos y igual a 1, troca esses dois de lugar aqui. 2 menos 1 é y, 1 é o teu y, está aqui a solução. X vale 2, y vale 1 nas duas equações. Quando tu resolve o teu sistema de equações, então, tu está pegando aquelas retas que se cruzam. Tu está pegando a intersecção das duas retas. Sim? E a intersecção, então, vai ser a solução. O que acontece na representação gráfica? Numa representação gráfica de duas retas, olha só as coisas que podem acontecer. Tá? Pensa comigo. Uma equação do sistema pode representar essa reta. Outra equação do sistema pode representar essa reta aqui. Como elas têm infinitas soluções, pode ver, ó, que a inclinação dessa aqui é diferente dessa aqui. Vamos dizer que quanto mais para cima ela estiver apontada, a gente vai chamar de mais inclinada ela está, senão ela vai estar mais deitada, tá se deitando. Então essa aqui está mais deitada do que em pé em relação a essa aqui, certo? Então elas têm inclinações diferentes, como elas são infinitas, em algum momento elas se cruzam, tá? Poderia até, se elas representam equações do teu sistema, duas retas, tu pode dizer com certeza que a solução desse sistema de equações tem um x positivo, olha aqui, ó, tem um x positivo e um y positivo também, ó. Certo? Porque o encontro delas é com x positivo e um y positivo, acima do eixo e à direita do eixo y, certo? Então, duas retas podem se cruzar, sim, podem se cruzar. Agora eu vou pegar exemplos um pouquinho mais simples, tá? Para a gente conseguir fazer no mesmo. Então, duas retas podem se cruzar, sim. Podem se cruzar assim, ó. Né? Daí tem solução aqui, mas o que pode acontecer? De duas retas ter a mesma inclinação e elas serem, se elas são paralelas, elas não vão se cruzar, não tem solução. Vocês entendem? Duas retas, se elas forem paralelas. Outra coisa, se elas forem uma em cima da outra, pode acontecer de uma equação estar em cima da outra, né? Uma reta estar em cima da outra. E o que acontece quando uma reta está em cima da outra? Acontece que todas as soluções de uma também vai ser solução da outra, tá? Bom, o que acontece? Quando duas retas se cruzam, então, um sistema de equações e vai ter as suas soluções representadas por retas, vai ter uma solução, uma única solução. A gente diz que essas informações, essas equações aqui que representam as soluções aqui, as retas que representam essas soluções, elas te trazem informações que uma independe da outra, tá? Esse tipo de equação aqui, elas são informações que uma depende da outra. A gente já vai ver como é que essas informações acontecem. E esse tipo de informação aqui, ó, são informações contraditórias, tá? Então, quando ela não tem solução, quando não possui solução, as informações elas se contradizem, tá? Quando uma equação sobrepõe a outra, uma reta sobrepõe a outra, quer dizer que tu está dando uma mesma informação muitas vezes com cara de outra informação. E quando tu tem uma única solução, a gente poderia dizer que são informações que
são independentes. Então essas aqui seriam informações independentes, essas aqui dependem uma da outra, né? É a mesma informação e esse tipo de informação aqui é contraditória. Agora vocês já vão ver alguns casos, ó. Por exemplo, bem simples, só para entender o que são essas informações que uma depende da outra e o que são informações contraditórias. Aquele primeiro sistema ali que eu mostrei para vocês tinha uma única solução, as soluções são independentes, eu estava falando. A soma de dois números é igual a 3, a diferença de dois números é igual a 1, tá? Essa informação, a soma e a diferença são informações distintas do teu sistema de equações. Tá? Estou falando duas coisas diferentes, vamos pensar assim. Mas, então, isso aqui vai ter solução, certo? Agora, pensa comigo, ó. Eu vou dar informações contraditórias, quer ver? Ó? Ou seja, isso aqui não tem como ter solução. Ó. A soma de dois números é 1 e a soma de dois números é 2. Isso aqui pode acontecer? Olha só, tu pode ter uma solução comum para as duas equações, a soma de dois números dá 1 e a soma desses mesmos dois números dá 2. Está vendo que são informações, é a mesma informação, só que elas se contradizem? Certo? A soma de dois números dá 1 e a soma desses mesmos dois números dá 2. Isso aqui, ó, nunca vai acontecer, né? Porque se a soma de dois números dá 1, a soma desses dois números não tem como dar 2, não tem como atender as duas equações. Então, são informações aqui contraditórias, isso aqui não vai ter solução. Né? Se tu tentar resolver, olha só o que acontece numa informação como essa contraditória. Vamos subtrair as duas equações. Copia o de cima, copia o sinal, copia o de baixo. Corta, né? X menos x, 0. Copia o de cima, y, copia o sinal, copia o de baixo, corta. Então, do lado esquerdo ficou 0. E do lado direito, copia o 1, copia o sinal, copia o de baixo. 1 menos 2, menos 1. Olha só que absurdo que a gente chega lá. Porque essas informações são contraditórias. Ó. 0 é a mesma coisa que menos 1. Isso nunca vai acontecer. 0 nunca é igual a menos 1. Tudo isso porque essas informações se contradizem. Tá? Agora, duas informações que parecem ser coisas distintas, mas são na verdade a mesma coisa. Olha só o que acontece. Dois x menos 3y igual a 5. Tá bem? Sei lá, chutei aqui, ó, 2x menos 3y. O dobro de um número menos o triplo de outro vai dar 5. Sei lá, nem sei que números são esses, mas o que eu te digo? Que 4 vezes esse número menos 6 vezes o outro vai dar 10. Tá? Esse sistema de equações, ele parece estar te dando informações diferentes, mas na verdade ele está te dando a mesma informação. Isso daqui, ó, é o que diz, é o que fala que as soluções de todas as soluções dessa equação vão ser todas as soluções dessa aqui também, ó, tá? E bem fácil, ó, se tu dividir toda esta equação de baixo por 2, olha só o sistema que tu obtém, ó. 4x dividido por 2, 2x. Menos 6y dividido por 2, 3y. 10 dividido por 2, 5. Tá? Dividi toda essa de baixo por 2, cheguei nessa mesma informação. Então, em duas equações eu estou falando a mesma coisa. Ela depende, essa aqui é dependente dessa aqui. Tá? 2x menos 3y igual a 5 e a de baixo também estou falando. 2x menos 3y igual a 5. Todas as soluções dessa aqui, ó, também vão ser soluções dessa aqui, certo? Olha aqui, ó. Então, daí, eu tenho infinitas soluções nesse caso aqui, porque vai dar uma reta em cima de outra reta. Embora elas pareçam ser diferentes, elas são as mesmas.
Pensa comigo, ó. Multiplica por 2 a de cima, tá? Daí tu chega 4x menos 6y igual a 10. E embaixo também, ó. 4x menos 6y igual a 10. Eu posso subtrair as duas equações. Copia de cima, copia o sinal, copia de baixo. 4x menos 4x, 0. Copia de cima, menos 6y, copia o sinal, menos. Copia o de baixo, menos 6y, vai dar menos 6y, mais 6y dá 0. Tá? Essa aqui corta com essa, e 10 menos 10 também dá 0. A informação, embora seja verdadeira, não te dá nenhuma outra informação. 0 é igual a 0. Ainda bem, né? Que 0 é igual a 0 e tu não descobre x nem y. Só chega à conclusão, olha, eu posso te dizer que 0 é igual a 0. Tá, mas e x e y que eu queria saber? Bom, daí eu não sei. Decide. Quem vai ser x e y? Mas a questão é que nesse sistema de equações ele vai te informar que 0 é igual a 0. Em outras palavras, ele não te diz nada. Esse tipo de sistema aqui, ó, é o tipo de sistema que todas as soluções de uma equação vai ser as soluções de outra, né? E daí eu vi no exemplo anterior, tu chegou a que um valor 0 é igual a menos 1. Aquilo ali é um absurdo, é impossível, né? Então, aqui todas as soluções de uma vai ser igual à solução da outra. No exemplo anterior, que eu cheguei a 0 igual a menos 1, me diz que não existe solução, é impossível, né? E aqui tem uma única, nesse caso aqui, existe uma única solução, inclusive a gente viu que 2, 1, né? X valendo 2, y igual a 1 é solução. Então esse é o nosso objetivo, avaliar as soluções por meio, né, do gráfico, né? Quer dizer, o gráfico ele te dá uma indicação das soluções, na verdade. Ele te indica as soluções. Como é que tu determina, né, algebricamente, é que tu vai determinar o gráfico e outra coisa, né? Vários softwares matemáticos aí, algébricos, inclusive, gráficos também. Tu coloca a equação ali, ele te mostra a reta, ele te mostra a curva, né, das soluções, certo? Então, isso só para introduzir assim, o início desse estudo, certo? Olha só. Um sistema com duas equações é representado graficamente por duas retas. Agora eu espero que tu tenha conseguido entender isso que a gente está falando aqui, ó. Uma para cada equação. Veja os exemplos a seguir. Duas retas no plano cartesiano, elas podem ser concorrentes. O que significa concorrentes? Tem um único ponto em comum, ou seja, o teu sistema de equações tem uma solução, tá? Elas podem ser paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum. Nesse caso, das retas paralelas que representam as equações do teu sistema, nesse caso é impossível, não tem solução, é impossível, né? E nesse caso aqui, ó, coincidentes, uma representa a outra, né? Elas são uma em cima da outra. Todas as soluções de uma vão ser a solução da outra. Todas, como são infinitas soluções, possuem infinitos pontos em comum. Então, pensando em retas, né? Vamos analisar graficamente a solução do sistema. Pensa comigo. Y menos x igual a 2 e 2x mais y igual a 13. Será que as informações são independentes? Será que as soluções são dependentes? Ou será que as informações são contraditórias? O que diríamos dessa situação aqui? Bom,
Vamos ver uma forma de análise, tá? Depois eu vou mostrar outra para vocês, com certeza. Que é bem indicado. Vamos analisar a solução do sistema. Resolvendo o sistema por qualquer dos métodos algébricos estudados, obtemos o par 5,3. Significa, olha o que ele está dizendo. Se eu pegar esse sistema aqui, ó, e resolver por qualquer um dos métodos, ele está dizendo que solução aqui, ó, tanto para essa equação aqui é 5,3, quanto para essa aqui. Vamos testar então? 5 menos 3 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Tá? Mais 3. 10 mais 3, 13. 5, 3 é a solução desta equação aqui, né? Olha, só para tu ver aqui, ó. Essa equação tem esse formato aqui, ó. Tu tem x a primeira componente e y tem que ser a primeira menos 2. Tá? Essa equação aqui, ó, tu tem x a primeira componente, o y é 13 menos o dobro da primeira componente. Tá? E daí, se tu escolhe 5 aqui, ó, pode ver, ó, 5 menos 2 dá 3. Aqui, se tu escolhe 5 aqui, ó, 13 menos 2 vezes 5, 10. 13 menos 10 dá 3 também. Então, ele já deu, resolvendo, ou pelo método da substituição, ou método da adição, isso aqui, tu descobre que x é igual a 5,3. Então, tem infinitas soluções, só que elas devem ter inclinações diferentes, porque elas se cruzam, elas têm uma única solução. Tem outra coisa que pode acontecer, que de repente todas as soluções de uma é a solução da outra também, né? Pode acontecer isso, mas em princípio a gente se resolve isso aqui, tu encontra o par 5,3 como solução, tá bem? Podemos verificar graficamente essa solução. Para isso, é necessário representarmos em um mesmo plano cartesiano as retas que são as soluções das duas equações. Lembrando que para traçarmos uma reta, basta conhecer dois de seus pontos. Atribuímos dois valores a uma das incógnitas e calculamos os valores correspondentes da outra, obtendo assim pares ordenados, que são coordenados de dois dos pontos de cada reta. Então tá, olha só. Então a primeira equação é x menos y igual a 2. Se x pode jogar o número que tu quiser, tá? Se eu quisesse colocar 2, assim como eu fui falando para vocês ali, ó, me dá um valor para a primeira componente e calculava a segunda, tá? Ele fez também aqui, ó, jogou x igual a 3. Daí jogou aqui. 3 menos 2 dá 1. Então, tu tem um par. 3, 1 é a solução dessa equação aqui. X igual a 4. 4 menos 2 é 2. 4, 2 é a solução dessa equação. Então, para essa reta aqui, ó, eu posso colocar os pontos 3, 1 e 4, 2. Vamos lá. Só um pouquinho. Olha só. 3. X valendo 3. Y igual a 1. Dá esse ponto aqui. 4, 2. Esse ponto aqui. Tá? Dá esse ponto aqui, né? X4 e Y2. Daí o que eu faço com a minha régua? Eu pego esses dois pontos e traço essa reta vermelha aqui. Certo? Tá? Eu tenho esses dois pontos, consigo traçar a reta vermelha. Ok? Então, estão os pontos ali. E daí depois a outra reta, 2x mais y igual a 13, né? Então, as soluções, se x for 3, o y tem que ser 13 menos o dobro de x. 13
menos 2 vezes 3. 13 menos 6 dá 7. Ó, 3, 7 é a solução. Se x for igual a 4, o y tem que ser 13 menos o dobro de 4. Tá? 13 menos 8 dá 5. Então, se x for 4, y é 5. Daí eu tenho essas soluções aqui, ó. X valendo 3, 7, o outro x, 4, 5. Só com esses dois pontos eu consigo traçar as infinitas soluções do meu sistema. Vamos lá. 3, 7 e 4, 5. Vamos lá. Ó, x valendo 3, y valendo 7. Tá, ó, 3, 7. E 4, x valendo 4, y valendo 5. Daí esse ponto aqui, o que tu consegue traçar é essa reta aqui azul, certo? Então, tu traça essa reta, já traçou essa reta vermelha, traça essa reta azul aqui, ó, elas têm inclinações diferentes, ela tem uma intersecção neste ponto. O que eu posso te dizer? Daí tu chega e diz assim, ó, olha, eu tracei a reta aqui e consigo enxergar que existe solução. Tá? Aqui tu tem que tomar muito cuidado. Sabe por quê? Nem um computador, o mais preciso que seja, tá? Se ele te apresenta um gráfico e tu consegue ver aqui a intersecção que vai ser a solução, tá? Vamos começar pensando assim, ó, que tu tá fazendo o gráfico para encontrar a solução do teu sistema de equações, certo? Então, tu encontrou essas duas soluções aqui, ó, para a sua reta, encontrou essas duas soluções aqui para a sua reta e consegue perceber que esse ponto aqui é solução das duas simultaneamente, tá? Daí tu usa folha quadriculada, usa assim, ó, tudo bem bonitinho. O máximo que tu vai poder dizer é o seguinte, ó, olha, existe solução porque elas têm inclinações diferentes, essas duas retas, e o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o x está em torno do valor 5 e o y está em torno do valor 3, tá? Porque o gráfico é para ela indicar para ti, o gráfico serve para te indicar uma solução, tá? Se no livro ou em algum outro lugar te disser assim, ó, resolução gráfica, tá? Isso não existe resolução gráfica. O gráfico, ele só te mostra um comportamento. Sabe por quê que eu te digo isso? Porque a gente está trabalhando dentro dos números reais. Imagina que se tu tem o ponto de x aqui, ó, da intersecção, tá? Ele não é 5, ele é 5,000000001, por exemplo. É um número bem pertinho de 5 a solução, tá? E o y é um número 2,99999, bem pertinho de 3. Que quando tu traça a tua reta ali, ó, na folha quadriculada, tu olha assim, já sei, ó, o x vale 5 e o y vale 3. Mas só que daí tu tá tirando a solução de um gráfico. E vou te dizer, nem mesmo o próprio computador pode te mostrar assim, ó, graficamente a solução. Ele tem que resolver. Então, o que o gráfico ele faz? O gráfico ele te mostra assim, ó, por onde anda a solução. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Sim ou não? Tá? O computador mais preciso, até mesmo o computador mais preciso, ele utiliza aproximações. Não pode, através de um gráfico, dizer que a solução é aquela ou esta solução, certo? Só a solução, então, tu pode dizer assim, ó, existe solução, não existe solução, pelo formato das equações, tá? Isso é muito importante, tá? Então, solução gráfica
a gente até entende assim, ó, que é um tipo de indicação de solução, mas resolução gráfica não existe, tá? Por que eu digo isso? Eu acho que aqui no livro ele diz assim, ó, análise, não, ele foi bem categórico, assim, cuidadoso, né? Dizendo assim, ó, pode ver, ó, análise da solução de um sistema de equações por meio da representação gráfica. Tu usa a representação gráfica para fazer uma análise da solução, para tu chegar e dizer assim, olha, a solução está em torno de 5 e x igual a 5 e y igual a 3. Pelo que eu vejo aqui, pela minha precisão no meu gráfico. Mas não necessariamente. Tu pode pegar um gráfico e dizer, isso aqui é a solução. Tá? Não pode dizer. Tem que resolver o sistema para verificar a solução. Então, nesse caso aqui, a gente verificou a solução. 5,3 é a solução tanto desta equação quanto desta equação aqui. E a partir de agora, a gente começa, então, a estudar a classificação desses sistemas. Tá? Vamos ver o que está escrito ali agora. Só um pouquinho. Abaixo do gráfico, né? Tá. Observe que no plano cartesiano, acima, localizamos os 4 pontos obtidos e depois. Tá? 2 a 2, né? 2 para uma reta e 2 para outra reta, não vamos confundir, né? E depois traçamos as retas correspondentes. Inclusive, o que eu te aconselho? Para uma reta, para uma equação, tu encontra os 2 pontos, 3, 1, 4, 2, certo? 3, 1 e 4, 2, e já traça a reta para tu não confundir com os outros pontos que tu vai encontrar para a segunda equação, né? Que é 3, 7 e 4, 5. Daí tu coloca ali o 3, 7, que é esse aqui, e o 4, 5, e essa reta já vai estar feita, né? Daí é só tu traçar essa outra reta aqui. Tá? Como o ponto P é só ele, pertence às duas retas, aí só ele pertence às duas retas, suas coordenadas satisfazem as duas equações. Logo podemos verificar que o par ordenado 5, 3, intersecção das duas retas, é a solução do sistema. Então, se tu quer, na verdade, resolver um sistema de equações graficamente, o que tu vai usar o gráfico para fazer a análise, né? Daí tu traçou aqui, traçou a reta aqui e viu que esse ponto